Um dia, quando decide escolher-se a si próprio, tudo muda. Ouça Carl Jung. Quem olha para fora vê um sonho. Quem olha para dentro, desperta. Neste vídeo, vamos falar de 6 coisas que mudam na sua vida quando se escolhe primeiro a si próprio. Segundo Carl Jung, Princeton já não usa máscaras. Durante a maior parte da sua vida, nem sequer tem consciência das máscaras que usa para ser aceite e amado. Cada pessoa assume um papel alinhado com as expectativas da sociedade. Bom rapaz, indivíduo de sucesso, cônjuge compatível, amigo leal. Jung chama a estes falsos eus persona. Persona é uma face que desenvolvemos para obter a aprovação da sociedade. No entanto, com o passar do tempo, esta face começa a substituir a nossa verdadeira identidade. Quando este eu que apresentamos ao mundo exterior entra em conflito com o nosso mundo interior, cria uma pressão interna invisível. Esta pressão faz-nos esquecer quem somos ao longo dos anos. Quando decide escolher-se a si próprio, percebe que estas máscaras já não lhe servem. Percebe como é cansativo desgastar-se constantemente para agradar as pessoas e reprimir a sua voz interior. Esta viagem interior, a que Jung chama processo de individuação, começa aqui, tirando as máscaras e encarando o seu verdadeiro eu. Percebe que mais ninguém precisa de o amar, que basta aceitar-se como é. Esta consciência muda a natureza da sua relação com o mundo exterior. O importante não é como as pessoas o veem, mas sim como se vê a si próprio. Ao tirar as máscaras também encontra emoções que vinha a reprimir há muito tempo. A sua raiva, os seus medos, os seus desejos e vulnerabilidades vêm ao de cima um a um. Cada parte de si que vinha escondendo para não perder o amor dos outros encontra agora a coragem para se expressar. Este processo pode ser perturbador, porque a persona é como um escudo que o mantém seguro. Tirá-la é como estar nu. Mas só nesta abertura é que uma pessoa pode ser verdadeiramente ela própria. Como disse Jung, aquele que olha para dentro desperta. Despertar significa abdicar de todas as identidades artificiais e encontrar o eu nu. Quando revela o seu verdadeiro eu, algumas pessoas podem distanciar-se. Isto não é uma perda, é uma purificação. As relações estabelecidas com uma máscara continuam a existir, enquanto o seu papel persistir. Mas quando abandona esse papel, apenas aqueles que realmente o veem e compreendem permanecem. Enquanto os laços superficiais se dissolvem, os laços estabelecidos com o eu fortalecem-se. Já não estabelece relações com as pessoas por preocupação em impressioná-las, mas com o estado natural de ser você mesmo. Isso não o isola, pelo contrário, cria uma profunda zona de liberdade. Quando já não usa máscaras, sente-se como se tivesse sido despojado de todos os fardos da vida. Entra-se numa existência real, sincera, profunda e original. A partir daí, o processo de desenvolvimento pessoal torna-se um fluxo interno natural, e não uma obrigação. Viver fiel a si mesmo não significa magoar os outros. Significa encorajá-los nas suas próprias jornadas. A filosofia de Jung ensina-nos o seguinte: é preciso coragem para abandonar o falso eu, mas uma pessoa só pode viver uma vida verdadeira com essa coragem. Porque a maior transformação começa quando uma pessoa olha para o seu próprio rosto desmascarado. 2. Você enfrenta a sua escuridão. O mundo interior de uma pessoa não está apenas coberto de luz, mas também de escuridão. No entanto, a vida moderna permite ao indivíduo exibir apenas os seus aspectos bons e aceitáveis. Sentimentos, como a raiva, o ciúme e o egoísmo, são reprimidos desde a infância, pois são rotulados como indesejáveis pela sociedade. Cada emoção reprimida, cada impulso e cada pensamento acumulam-se no subconsciente. Carl Jung chama a estes aspectos reprimidos sombra. A sombra é a soma psicológica de tudo o que rejeitamos ou evitamos confrontar, e quando se escolhe a si mesmo, esta é a primeira verdade da qual não pode escapar. Precisa de enfrentar a sombra dentro de si. Confrontar a sombra não se trata apenas de raiva reprimida ou de impulsos obscuros. Trata-se também de reconhecer as suas próprias vulnerabilidades,
aspectos incompletos, contradições internas e decepções. Este processo é muitas vezes sentido como um colapso interno, porque a personalidade que construiu anteriormente é abalada por este encontro. Segundo Jung, a individuação, isto é, alcançar o verdadeiro eu, não é possível sem aceitar estes aspectos obscuros. Caso contrário, a pessoa torna-se um ser guiado pelo seu próprio subconsciente, apresentando reações descontroladas sob a influência da sombra. Confrontar a sua escuridão não significa destruí-la, mas sim estabelecer uma relação consciente com ela. Porque a sombra contém não só o que é mal, mas também o seu potencial. Os desejos que reprime fazem, na verdade, parte da sua energia vital. A raiva que reprime pode criar a sua capacidade de estabelecer limites. A dor que reprime pode dar origem a uma compreensão profunda e à compaixão. Quando rejeita a sua escuridão, também rejeita esse potencial. Mas quando começa a reconhecê-la e a transformá-la, estabelece a sua integridade interior. Nas palavras de Jung, a menos que tornemos a sombra consciente, ela governará as nossas vidas e pensaremos que é o destino. Este processo de confrontação é, normalmente, doloroso porque o indivíduo não quer ver as suas próprias fraquezas. Enquanto uma pessoa se imagina boa, virtuosa e amável, encontrar um aspecto invejoso, zangado, manipulador e até destrutivo dentro de si pode ser devastador. No entanto, esta destruição é também a porta para o renascimento. Esta morte interior, que Jung descreve como aprender a morrer antes de morrer, resulta na destruição do antigo eu e na construção de um ser mais consciente e completo no seu lugar. Este é um passo de gigante de uma vida superficial para a profundidade e a realidade. Uma pessoa que conhece a sua própria escuridão pode também estabelecer relações mais saudáveis com a escuridão dos outros. As sombras dos outros já não o assustam porque aprendeu a olhar para a sua própria sombra. Isto aprofunda a empatia e a verdadeira compreensão. Começa a ver as pessoas não como boas ou más, mas como uma estrutura interna complexa. Em vez de julgar, começa a compreender e, em vez de se distanciar, começa a aproximar-se com compaixão. Uma pessoa que desconhece a sua própria sombra ou se torna defensiva ou tenta destruir as sombras dos outros quando as encontra. No entanto, uma pessoa que enfrentou a sua sombra também pode abrir espaço para os outros graças à sua serenidade interior. Escolher-se a si mesmo não é apenas fazer brilhar a sua luz, mas também honrar a sua escuridão. Este passo corajoso é o pré-requisito para que o indivíduo estabeleça a sua própria integridade interior. Jung afirma que a verdadeira liberdade só é possível através da integração com a sombra. Confrontar a sombra é a forma mais radical de autotransformação, pois com este confronto, o indivíduo já não desenvolve lealdade apenas ao mundo exterior, mas também ao seu próprio mundo interior. E esta lealdade é a base da maturidade espiritual, da profundidade psicológica e do verdadeiro eu. Uma pessoa que não rejeita a escuridão interior, mas aprende a caminhar com ela, torna-se agora o diretor da sua própria vida. 3. Sinto o dizer, não é liberdade. Passamos grande parte da nossa vida a dizer sim. Para não magoar os outros, não sermos excluídos e continuarmos a ser amados, submetemo-nos a desejos que não vêm de dentro, a exigências exaustivas ou a relações que excedem os nossos limites. Este é o esgotamento silencioso da alma ao longo do tempo. Na análise psicológica de Jung, uma das razões mais fundamentais pelas quais um indivíduo não consegue alcançar a sua verdadeira natureza é esta: necessidade externa de se conformar. Moldar-se constantemente de acordo com os desejos dos outros significa ignorar o seu próprio eu verdadeiro. Aprender a dizer não significa quebrar essa corrente. E esta quebra é, na verdade, a chave para a porta da liberdade espiritual. Dizer não é apenas uma palavra. É uma postura, uma consciência e uma escolha. Esta escolha significa que o indivíduo prioriza os seus próprios valores, limites e necessidades. O conceito de individuação de Jung define o regresso do indivíduo ao centro interior, despojando-se das expectativas externas.
Nesta jornada, a pessoa percebe quais as relações que são sinceras, quais as tarefas que a afastam da sua essência e quais os hábitos que a colocam num ciclo que se repete. E com esta consciência, ela percebe que já não precisa de dizer sim a tudo. Esta é uma revolução aparentemente pequena, mas enorme no seu mundo interior. Sentir-se culpado ao dizer não é o resultado dos papéis sociais que lhe foram impostos durante anos. Ser altruísta, compreensivo e atender às necessidades de todos tem sido glorificado como uma virtude. No entanto, segundo Jung, o autossacrifício excessivo acumula-se na sombra como raiva reprimida e exaustão. Um indivíduo que ignora suas próprias necessidades produz raiva inconsciente e, com o tempo, essa raiva é dirigida a si próprio ou, incontrolavelmente, aos outros. No entanto, ser capaz de dizer não é o primeiro passo para quebrar este ciclo patológico. Com esta palavra, o indivíduo começa a traçar os seus próprios limites. E estes limites constituem a base da saúde espiritual, a verdadeira liberdade. Começa quando ele deixa de tentar agradar a todos. Dizer não é apenas um ato de rejeição, é também uma forma de autoaprovação. Por vezes, a maior lealdade é aquela que demonstra não aos outros, mas à sua própria alma. Jung diz que é possível uma pessoa encontrar o seu próprio centro, afastando-se da orientação alheia. Porque quando trilha o caminho de outra pessoa, desvia-se do seu próprio caminho. Quando diz não, na verdade está a dizer sim a si próprio. Este é o ato de reconhecer e proteger as necessidades mais profundas do eu. Quando uma pessoa aprende a dizer não, as relações começam a transformar-se. Apenas os laços estabelecidos com as expectativas são quebrados e substituídos por contactos reais. Porque alguém que te ama como és, também respeita os teus limites. As relações que são quebradas quando diz não já lhe ofereciam dependência, não liberdade. Na perspectiva de Jung, por vezes pode ser necessário sentir-se solitário para alcançar o eu autêntico. No entanto, esta solidão cria um profundo espaço interior, que se revela pela dissolução de laços superficiais. Aqui, o indivíduo reconstrói a sua capacidade de estabelecer relações genuínas, e isso é um indicador de maturidade emocional. Dizer não é a primeira manifestação da força interior. Com esta palavra, a pessoa começa a seguir a sua própria orientação interior e não as autoridades externas. Jung realça que o indivíduo deve criar o seu próprio sistema de valores para se tornar verdadeiramente livre. Este sistema só é possível com um espaço interior defendido pela vontade. Dizer não é uma forma de proteger este espaço. Esta palavra é uma revolução silenciosamente sussurrada. Já não existo apenas para viver, mas para viver como eu próprio. E esta consciência é a maior liberdade que rompe as correntes da alma. Quaturithumus. A solidão não assusta. A solidão é um dos medos mais básicos que se formam no subconsciente de muitas pessoas. A sociedade ensina aos indivíduos que estar sozinho equivale a deficiência, exclusão e fracasso quando ainda são crianças. Um indivíduo que procura aprovação numa multidão sente que perdeu a sua existência quando está sozinho. No entanto, de acordo com Carl Jung, o verdadeiro desenvolvimento espiritual só começa na solidão, onde o indivíduo pode estar sozinho com o seu mundo interior. Para uma pessoa que se escolhe a si própria, a solidão já não é um vazio, mas uma porta que se abre para a profundidade. Essa pessoa já não retira força da aprovação exterior, mas da integridade interior. E essa integridade constrói-se no silêncio. Uma pessoa que se escolhe a si própria prefere estar sozinha com a sua voz interior, em vez de existir com uma máscara no meio da multidão. Porque agora sabe que o verdadeiro eu está escondido na profundidade interior e não nas expectativas dos outros. A solidão é uma condição necessária para atingir essa profundidade. A viagem do indivíduo para alcançar o seu eu autêntico, a que Jung chama processo de individuação, ocorre numa área livre de ruídos externos. Neste processo, o indivíduo percebe o anseio de autenticidade por detrás das relações superficiais, dos laços artificiais e das migalhas temporárias de interesse. E esta percepção permite-lhe ver a solidão
não como uma inimiga, mas como uma guia. Fazer as pazes com a solidão também significa libertar-se de vícios. Na maioria das vezes, as pessoas agarram-se a relações que contradizem os seus próprios valores, a multidões sem sentido ou a papéis sociais artificiais para não estarem sozinhas. Este apego é um hábito que consome lentamente a alma. No entanto, uma pessoa que se escolhe a si própria prefere ser autêntica, mesmo à custa de estar sozinha. Como disse Jung, quanto mais rica é uma pessoa internamente, menos multidões precisa. A verdadeira satisfação só é possível quando o indivíduo atinge os seus próprios recursos interiores. Isto requer uma amizade profunda estabelecida com a solidão. Uma pessoa que vence o medo da solidão já não muda de forma para ser amada. Deixa de medir o valor da sua própria existência de acordo com a existência dos outros. Isto é tanto uma liberdade como um sinal de maturidade. Uma pessoa que se aceita tal como é pode existir sem precisar do amor ou da atenção dos outros. E neste preciso momento, as relações que se estabelecem também se transformam. Já não com dependência, mas com liberdade, formam-se laços. Estes laços transformam-se em relações que não ameaçam a solidão, mas antes a partilham. Alguém que consegue manter-se sozinho aproxima-se de outra pessoa não para se apoiar nela, mas para caminhar em conjunto. Segundo Jung, ser capaz de estar sozinho é um sinal de que o indivíduo está espiritualmente integrado. Esta solidão não é o resultado do desamparo, mas da satisfação interior. O indivíduo que confronta a sua própria sombra em silêncio se apercebe do seu vazio interior e faz as pazes com esse vazio, já não vê a solidão como algo a temer, mas como uma área que acalma a sua alma. Esta área silenciosa é um lugar onde a intuição se fortalece, a criatividade floresce e a sabedoria interior fala. À medida que nos afastamos do barulho das multidões, aproximamo-nos da nossa própria verdade. E esta verdade não se encontra no mundo exterior, mas nas profundezas da solidão. O medo da solidão advém do desconhecimento do indivíduo sobre si próprio. No entanto, quando uma pessoa se torna amiga de si própria, o silêncio não lhe parece uma ameaça, mas sim uma dádiva. Para quem se escolhe, a solidão já não é uma deficiência, mas um espaço de integração. As almas que seguem Jung sabem que a solidão é um espaço sagrado, onde os laços superficiais se dissolvem e o verdadeiro eu emerge. Nesta solidão, o homem encontra a sua essência, que sobrou da multidão, e agora basta-se a si próprio. E esta suficiência é a forma mais pura e simples de liberdade. 5. As suas paixões despertam. Desde o momento em que uma pessoa nasce, está condicionada a adaptar-se ao mundo exterior. As expectativas familiares, as normas sociais e os padrões culturais suprimem a voz interior do indivíduo e encaminham-no para o sucesso exterior. Durante este processo, o indivíduo começa a viver o que se espera dele, e não os seus próprios desejos. Segundo Carl Jung, este é o período em que o indivíduo se distancia do seu verdadeiro eu e constrói a sua persona, ou seja, a máscara que apresenta à sociedade. No entanto, a dada altura, a pessoa sente uma constrição interna. A sua energia vital diminui, o sentido perde-se. Neste preciso momento, se a pessoa começar a escolher-se a si própria, as paixões que reprimiu durante anos começarão lentamente a despertar. Este despertar é o regresso de uma alma à vida. O despertar das paixões não é uma excitação superficial, mas uma profunda agitação existencial. Porque estas paixões não são apenas uma escolha de profissão ou hobby. São as bússolas interiores que determinam a direção da alma. De acordo com a teoria do inconsciente coletivo de Jung, cada indivíduo tem um percurso de vida especial, ligado a arquétipos universais. E este caminho só se torna aparente quando o indivíduo se conecta com a sua voz interior. A paixão é o indicador mais vívido desta ligação. Em vez de suportar a mesmice da vida, inicia-se uma busca de sentido e intensidade. E esta busca de sentido arrasta o indivíduo em direção ao seu próprio destino. Quem desperta as suas paixões já não corre contra o tempo. Dança com ele. O fluxo do dia não é uma tarefa para ele,
mas uma oportunidade de criação. Porque num trabalho feito com paixão, o tempo dissolve-se e o eu expande-se. O conceito de libido de Jung não se refere apenas à sexualidade, mas a toda a energia vital. As paixões reprimidas bloqueiam essa energia. No entanto, quando o indivíduo se escolhe a si próprio, essa energia volta a fluir. Uma sabedoria que sabe o que fazer desperta dentro dele. Isto permite que o indivíduo seja mais determinado, mais criativo e mais resiliente. A vida já não se forma a partir dos limites traçados pelos outros, mas a partir de um desejo que transborda de dentro. É claro que o despertar das paixões destrói a zona de conforto, porque, neste processo, a pessoa questiona as ordens, familiares, abdica de garantias e, por vezes, sente-se só. Mas mesmo essa solidão é agora mais vívida, porque se sente viva internamente. Como dizia Jung, uma vida não vivida causa doença. As paixões reprimidas podem transformar-se em depressão, decadência interior e até doenças físicas. No entanto, uma pessoa que se escolhe a si própria já não existe para viver, mas sim para realmente viver. As paixões são um fogo interior que mantém esta centelha vital constantemente viva. Graças a elas, uma pessoa não só existe, transforma-se, cresce e aprofunda-se. As paixões são a fonte da contribuição única que um indivíduo oferecerá ao mundo. Por isso, não devem ser suprimidas, mas honradas. Um indivíduo que se escolhe a si próprio utiliza as suas paixões não só para a sua própria felicidade, mas também para servir os outros. Porque tudo o que é feito com paixão se torna inspiração. No processo de individuação de Jung, uma pessoa não se encontra apenas a si própria. Estabelece também um vínculo mais significativo com a sociedade. As paixões são a ponte mais forte deste vínculo. Quando uma pessoa age com as suas paixões, já não se volta para uma falsa harmonia, mas para um impacto real. E esse impacto pode, por vezes, mudar o mundo com um livro, por vezes com uma obra de arte, por vezes com uma existência silenciosa. O despertar das paixões é o despertar do indivíduo para o seu próprio destino. Este despertar é uma vitória interior que vai para além das conquistas externas. A pessoa já não tenta provar quem é aos outros, porque ela me sabe quem é. Nas palavras de Jung, ser verdadeiro consigo mesmo é mais valioso do que ser verdadeiro com os outros. As paixões são a voz, a direção e o fogo dessa lealdade. Para uma pessoa que se escolhe a si própria, a vida já não é uma obrigação, mas um convite. E uma alma que responde a este convite com paixões ilumina o seu próprio mundo interior e torna-se uma luz para o seu meio envolvente. 6. Os relacionamentos transformam. Escolher-se a si próprio não cria apenas uma revolução no mundo interior do indivíduo, transforma também profundamente todas as relações que estabelece com o mundo exterior. Porque uma pessoa molda as suas relações com os outros principalmente através da relação que estabelece consigo própria. Segundo Jung, confrontar a própria sombra, ou seja, aceitar os seus aspectos recalcados, permite-lhe ver e compreender aspectos semelhantes nos outros. Isto traz menos julgamento e mais empatia aos relacionamentos. Um relacionamento já não é sobre encobrir deficiências. É sobre duas pessoas inteiras que se juntam. Assim, a forma como um indivíduo estabelece uma ligação transforma-se não para se distanciar da sua essência, mas para partilhar a sua essência. Com esta transformação, a necessidade de desempenhar um papel nas relações diminui. Comportamentos artificiais antes exibidos para ser aprovado, amado ou para não estar sozinho, dão lugar à sinceridade. Um indivíduo que se escolhe a si próprio já não ultrapassa os seus limites, nem compromete os seus valores internos apenas para permanecer numa relação. Quando a máscara social a que Jung se refere com o conceito de persona começa a dissolver-se, o indivíduo passa a desejar ser amado apenas tal como é. Isso traz consigo laços mais profundos e autênticos. Os relacionamentos deixam de ser um conflito de necessidades, tornam-se uma harmonia de si mesmos.
A transformação mais importante para uma pessoa que se escolhe a si própria é a transição da dependência para a liberdade. Muitos relacionamentos são, na verdade, construídos sobre dependências ocultas. A necessidade de ser amado, o medo do abandono, o desejo de ser valorizado. No entanto, quando o indivíduo estabelece contato consigo próprio, estas necessidades diminuem, pois passa a estar satisfeito com a sua própria existência. Neste caso, os relacionamentos estabelecidos não visam completar algo, mas sim multiplicar-se. No processo de individualização de Jung, em vez de suprir as deficiências externas, a pessoa desenvolve a sua própria integridade interior. E este estado de integridade altera radicalmente a natureza das ligações estabelecidas com os outros. A transformação das relações pode também trazer perdas, pois o indivíduo que se escolhe a si próprio já não consegue tolerar falsas intimidades, amizades baseadas no interesse ou laços opressivos. Estas separações podem ser desafiantes no início. No entanto, com o tempo, os espaços vazios são preenchidos por relações mais genuínas. O indivíduo consegue agora distinguir com quem estabeleceu uma ligação real e quem está apenas a agarrar-se ao seu antigo eu. E esta consciência proporciona à pessoa uma profunda limpeza interior e liberdade. Como dizia Jung, o fim de algo é sempre o princípio de outra coisa. O indivíduo pode agora existir nas relações sem se perder. Isto é evidente nas amizades, nos laços familiares e nas relações comerciais, bem como nas relações amorosas. Desenvolvem-se comportamentos de relacionamento maduros, como estabelecer limites com empatia, manter a distância com compreensão e deixar o amor fluir em vez de o controlar. O indivíduo que se escolhe a si próprio não pressiona o outro, não tenta mudá-lo, porque ele sabe que cada um tem a sua própria viagem interior e que a relação é um espaço sagrado onde essas viagens se cruzam. Esta compreensão transforma as relações em laços que se alimentam não de conflito, mas de crescimento mútuo. Os relacionamentos da pessoa que se escolhe a si própria não mudam apenas de forma, ganham profundidade e significado. O indivíduo sabe agora por que estabelece relações: para partilhar, para multiplicar, para desenvolver e para amar. Na perspectiva de Jung, alguém que conhece o seu eu interior também consegue ver o outro com um olhar mais real. Isto faz com que os relacionamentos não sejam uma área de escape, mas um palco para o desenvolvimento espiritual. Os relacionamentos transformam-se porque o indivíduo se transforma. E esta transformação muda a natureza até dos laços mais profundos, tornando a vida mais gratificante, autêntica e pacífica. Neste vídeo, falamos sobre 6 coisas que mudam na sua vida quando se escolhe primeiro, segundo Carl Jung. Não se esqueça de subscrever o nosso canal para mais conteúdo. Se nos quiser apoiar pagando, pode tornar-se membro clicando no botão Participar. Adeus e até ao próximo vídeo. Obrigado.